Alô, me Tainande, olá pessoal, oi everybody. Pessoal, antes de eu começar esse vídeo, eu quero pedir a vocês que se puderem e quiserem me ajudar, deixem seu like, comentem, compartilhem, interajam comigo. Isso vai me ajudar a atingir a meta aqui do canal de 1.500 inscritos para a honra e glória de Deus. É bem verdade que eu não tenho focado apenas com temas relacionados à vida na Europa ou aqui na Suíça, ou como fazer para vir para cá, como eu já fiz inclusive muitos vídeos anteriores, não é? Falando sobre esses temas, indicando, sugerindo e incentivando muitos de vocês. E eu estou fazendo verdadeiramente um misto de informações, de histórias, de viagens, passeios, culturas, tudo que está ao meu alcance, ao meu dispor, para compartilhar aqui com vocês. Mas para o vídeo de agora, eu quero falar com vocês, mulheres, homens, pessoas do Brasil e do mundo, que vivem ou que conhecem alguém que vive, ou que já viveu, ou que está vivendo um relacionamento tóxico, abusivo. E para muitos de nós, muitas das vezes, a gente não se dá conta de como isso se inicia, quais são as causas e por que a gente está passando, vivendo isso, passando por isso, né? Então, na minha concepção, eu não tenho muita experiência para contar, mas eu tenho um pouco de história para mostrar, para relatar, para dividir aqui com vocês, tá? Então, muitas das vezes você está num relacionamento que você acha lindo porque você está envolvido, você está envolvida, você está apaixonado, você está se dedicando exclusivamente ao outro, você está abrindo mão de ser você mesmo para viver até a vida do outro, para sair do seu eu, para fugir da sua pessoa, da sua origem, do que você é, de quem você é, não é? Então, existem muitos sinais que são notórios e que às vezes a gente ignora no decorrer da caminhada, né, do relacionamento, do passar do tempo. A gente ignora porque a gente fica aprisionado a esse sistema emocional que deixa com que a gente se sinta, ou faz com que a gente se sinta e a gente acredite que a gente é exclusivamente dependente do outro, da pessoa. E não é dependência financeira, viu, gente? É uma dependência que é até mais cara e mais aprisionante, tá? Mais que torna você menos capaz ou faz você se sentir menos capaz do que se você só apenas não tivesse dinheiro. Porque às vezes você não tem dinheiro, mas você tem força, você tem coragem, você tem garra, você tem dinamismo, você tem disposição. Então, você tem coragem de correr atrás, de lutar de alguma forma pelos seus ideais, mesmo que você não tenha suporte para se manter num padrão em que para a sociedade ou para as pessoas que te cercam, parece bom, parece confortável, parece bonito para se mostrar, só capa, só exibição, só ilusão, não é? Então, você pode estar vivendo tudo isso sem ter noção. E você pode estar vivendo tudo isso já com muitos sinais, né, antecedendo uma situação mais delicada, mais complexa, mais complicada ou inviável de você, aos seus olhos, né, de você se sentir capaz de se libertar dela, de se sair, de se livrar, entendem? Então, assim, um dos sinais que eu acho primordial a gente observar no início do relacionamento é o controle com relação ao que a gente gosta de fazer ou o que a gente, por exemplo, gosta de usar, não é? Tipo, mulheres que são modernas, práticas, jovens, de bem com a vida, para frentex, independente da idade, que gostam de usar roupas mais curtas, shorts. Não é a questão de ser vulgar ou de vulgarizar a sua imagem, mas a questão de você se sentir bem com aquilo que você está usando, mesmo
que, aos olhos dos outros, à sua volta, na sua vizinhança, no seu meio de amizades, as pessoas te julguem ou te critiquem. Isso é o que menos importa. Se você tem coragem, tem capacidade de se vestir, de ir e vir, sem que ninguém toque num fio do seu cabelo, porque aí já está partindo para uma invasão de privacidade e uma falta de respeito, isso também é muito comum da gente ver, infelizmente, no Brasil. Aqui na Europa, por exemplo, quando é verão, as meninas, as mulheres, as senhoras, seja quem for, usa o que quer, como quer, e elas não são importunadas por quem quer que seja. Pode ter olhares, pode acontecer de um ou outro ousar a dar uma cantada ou fazer um elogio desnecessário, desconfortável, desrespeitoso, pode, mas não é comum, pelo menos aqui, de você ver esse tipo de coisa. As pessoas até te olham e podem ficar no buchicho, no cochicho com as outras, falando sobre você, ou criticando que você talvez não tenha idade para usar certo tipo de roupa, mas é a vida sua, é a sua vida, é a sua escolha, é a sua opção, o seu caráter, a sua característica, é o seu jeito de ser. Você não pode mudar para agradar quem quer que seja ninguém, muito menos quem está do seu lado, em termos de relacionamento, não é? Porque o que a gente vê na maioria das vezes, só um minutinho, tá? Eu vou observar aqui fora se tá tudo em ordem. Aparentemente tá tudo em ordem. Eu tô sentindo um barulho do vento, o vento tá forte aqui. Já é chegado o outono, né? E a gente tá nesse clima de quase inverno, sabe? Já tô, inclusive, usando roupa aquecedora para aquecer. Mas vamos ao que interessa, né? Vamos ao assunto que eu quero tratar com vocês. Então, muitas das vezes, a gente vive os sinais, a gente recebe logo do início. Por exemplo, comentários para baixar nossa autoestima do tipo, tá com uns quilinhos a mais, hã? Olha, você engordou. Você engordou? Essa roupa não tá cabendo em você. Essa roupa não fica bem em você. Aí você faz a pergunta mágica, por quê? Aí a pessoa justifica que é porque você está acima do peso. Isso não fica bem. Ou então a pessoa justifica que é porque não convém para a sua idade. Você não tem idade mais para usar isso. Ou então a pessoa usa seus filhos, seus netos, os parentes mais próximos. E o exemplo maior geralmente vem dos filhos, porque você já é mãe, você já é vó, você é uma senhora, você é uma mulher de 30 anos, você é uma mulher de 40 anos, você é uma mulher de 50 anos, de 60. E daí? E daí? Eu me sinto bem, eu me sinto bonita, eu me sinto confortável. E muitas das vezes, gente, eu confesso a vocês que eu, por exemplo, já coloquei roupas, já usei, né, algumas vestimentas que não era para chocar a sociedade, nem a opinião pública da Suíça, e sim para chamar a atenção da pessoa que estava ao meu lado. Então eu queria ser olhada, eu queria ser notada. E aonde é que entra o relacionamento abusivo? Pela minha carência, porque geralmente quem se dispõe a viver relacionamentos abusivos, tóxicos, são pessoas carentes, tá? E eu sou uma pessoa carente. Eu assumo isso aqui para vocês. Eu sempre fui uma pessoa carente, a começar pelo meu histórico da minha infância, porque eu tive 2 pais, como eu já falei em vídeos anteriores, e hei de fazer um outro vídeo mais específico falando sobre isso também. Esse assunto reflete na minha personalidade atual. Eu senti falta do pai, o biológico, o pai que me criou, que foi um padrasto e pai também, mas isso reflete hoje na minha personalidade como pessoa, por quê? Porque eu sentia falta do carinho verdadeiro, do amor, do abraço. Eu não tive isso na minha infância. Até porque minha mãe teve um relacionamento com uma pessoa com quem ela teve mais 2 filhas. Então, toda a atenção não é nem culpa da minha mãe também, tá, gente? Isso é uma disposição que a mulher se dispõe a viver quando está num relacionamento que tem um filho de outro relacionamento e está construindo uma nova família com uma outra pessoa. Então, aquela atenção que eu queria e precisava não era dada para mim. Mesmo eu tendo tido boa alimentação, mesmo eu tendo tido boa educação,
como pobre, minha mãe e o meu segundo pai, né, o padrasto, que eu tive como um pai também, me deram. Só que isso não era tudo para minha infância, para minha fase da adolescência. Eu sentia falta dos puxavancos, né, puxavanco de orelha, de me dizer, de me corrigir, não pela minha mãe. Minha mãe fez o papel dela, inclusive fez muito bem, porque ela conseguiu ser pai e mãe. Só que é claro que no íntimo do meu eu tinha necessidade e sentia falta daquela imagem masculina que impõe a moral, que impõe o rigor, que às vezes tem pais que são mais mães do que as próprias mães ou do que os próprios pais. Mas enfim, para resumir para vocês, por eu ser uma pessoa carente e já ter na minha trajetória essa carência da infância da minha vida, então ao crescer, ao me tornar adolescente, mocinha, adulta, eu continuei sendo aquela pessoa carente e eu precisava daquela imagem paterna presente em minha vida. Só que no relacionamento a dois, a gente não precisa de imagem paterna. A gente precisa da imagem de um homem, de um companheiro, de alguém que nos ajude, de alguém que nos acompanhe, mas que principalmente, além de nos respeitar, nos aceite como nós somos e tenha, gente, de verdade, orgulho de estar ao nosso lado, que se sinta feliz com a nossa presença e se sinta feliz e alegre com a possibilidade de nos apresentar para o mundo, de andar de mãos dadas conosco, não apenas para mostrar, mas no dia a dia, na vida cotidiana, tá sempre junto, tá ali, ser pau para toda a obra, entendeu? Tá com a gente para tudo. Então, às vezes a gente não tem isso. E também, às vezes, a gente se dispõe a ser o homem da relação, né? A ser a imagem masculina da relação. E não compete a gente. Nós somos mulheres, nós somos fêmeas, nós somos femininas. Existem muitos homens também vivendo relacionamentos abusivos, sim. Existem mulheres com essa característica masculina muito forte, né? Chega a ser brutal ao ponto de dominar e controlar completamente a vida do homem, do outro, tá? Existem homens também que sofrem, mas a grande maioria, na grande maioria das vezes, dos casos, somos nós as mulheres e nós nos dispomos a isso, por quê? Pela fragilidade emocional, pela carência, não é? Então, existem muitas formas de relacionamento abusivo, tá? E eu, se for parar para pensar, refletir e dividir aqui com vocês e relatar, vai levar muito mais tempo do que eu quero levar para fazer esse vídeo apenas agora aqui com vocês. Mas um dos sinais é este, é o controle, a autoestima é desfazer de você, fazer com que você se sinta insegura, se sinta feia, se sinta gorda, se sinta infeliz. E você tá infeliz e você tá vendo isso, mas você não tem coragem de pular fora ou dar um basta, ou colocar a pessoa no devido lugar dela, por N razões, tá? Anyway, muitas coisas. Só que cada um com suas razões, mas que tenha a sabedoria, a perspicácia, a vontade e a coragem de pular fora do barco antes que ele naufrague, tá bom? E que você não se deixe levar pela opinião de quem quer que seja, que você não se prenda porque o vizinho vai falar mal de você. Olha, existem muitos homens que se dispõem a fazer o papel do bom marido, do cumpridor dos seus deveres e obrigações, para sociedade, para a vizinhança. Mas dentro de casa são os verdadeiros monstros. Fora de casa são os melhores amigos, os melhores companheiros de mesas de bar. São os melhores, os que são mais contactados, né, pelos outros amigos, que são, na maioria das vezes, ou enganados ou iguais a eles, ou estão com ele porque são enganados por ele, ou porque são iguais a ele. Então, isso não vai contar em nada, isso não vai contribuir em nada para a tua vida, para a tua relação. A opinião dessas pessoas não vai fazer diferença, não vai te trazer de volta para o mundo real, para tu viver a tua vida como ela tem que ser vivida. Então, que isso agora que eu estou falando para vocês, embora eu tenha demorado muito também para tomar uma iniciativa, vamos dizer a verdade, eu fui muito acomodada e amedrontada, medrosa, fui. Não vou negar, não vou ter vergonha de assumir isso para vocês. Mas chegou a hora, chegou o momento de pular fora. Então, que chegue o momento de vocês antes que seja tarde. Que dê tempo de vocês pularem antes que hajam consequências graves
psicológicas, psíquicas na vida de vocês, ou até mortais, que vocês possam correr risco de vida, estando ao lado de um abusador, de um aproveitador, de um oportunista, de um sugador de energia, tá? Que isso sirva verdadeiramente de exemplo, mas também de incentivo para a vida de muitas de vocês. Se olhem no espelho, se amem, não aceitem a opinião do outro e se melhore. Se algo em você não está bom, se você não está confortável, não está feliz, não é por minha causa. Não é por causa das outras amigas ou falsas amigas. Não é por causa da vizinhança ou das pessoas do trabalho ou das pessoas da família. É por você, é para você. Acorde, se olhe, se ame. E se não tá bom, não se aceite assim, modifique-se. Mas por você, tá? Nunca pelo outro. Um batom, um perfume. Às vezes eu gosto muito de perfume, né? É mais um exemplo, tá? E aí eu gosto de perfume forte, ativo, que causa dor de cabeça, inclusive em mim. Mas eu gosto daquele famoso quebra no beco, sabe? Que a gente usa no Brasil, pode ser de qualquer marca. E hoje eu tenho um acesso, graças a Deus, amplo, né? Para o comércio de perfumaria, de cosmético, assim, pelo menos dentro das minhas possibilidades. Não tô rica, não tô cagando dinheiro não, tá? Nem rasgando. Mas quando tenho condições, eu gosto de comprar o que me faz bem, o que me faz me sentir bem, me sentir melhor, me sentir mais bela. E entre essas coisas, né, entre muitas coisas, estão os perfumes. E muitas das vezes eu coloquei alguns perfumes que a pessoa dizia para mim, parecia que eu estava usando cravos de funeral, de funerária, sei lá, perfumes que ao olfato da pessoa parecia agressivo. Quando eu estava diante de outras pessoas, as pessoas me elogiavam, inclusive no trabalho. Uau, que cheiro bom, que perfume é esse? As pessoas perguntam, entende? E aí, aquela pessoa que era para me elogiar ou para dizer, uau, que perfume bom, bacana, maravilhoso, que cheiro agradável. Ai, amo você, mulher perfumada, cheirosa, adoro a minha mulher por ser assim, por fazer assado, enfim. Não, era o contrário, eram críticas e para me deixar para baixo, para me fazer me sentir mal, insegura e até o ponto de trocar uma roupa, por exemplo, porque conseguiu me convencer de que aquela roupa não estava bem em mim. E tempos depois eu comecei a usar roupa assim, como se fosse para ficar em casa. Aí fui no supermercado, chuva de elogios em cima de mim. Agora não eram de homens, não. Aliás, teve de homens também, mas não eram apenas dos homens. Inclusive, gente, das mulheres, mulheres suíças, mulheres nativas daqui da terra, tá? Então, você tem que pensar, você tem que causar, mas com convicção de que ninguém tem o dom ou o poder nas mãos de te deteriorar, de te rebaixar, de te fazer infeliz e principalmente te fazer incapaz ou insegura. Ter medo de mudar, ter medo de ser você mesmo, ter medo de usar o que te causa prazer, alegria. Isso é o mínimo, tá? Existe também a forma de falar num relacionamento tóxico. Geralmente a pessoa dá o primeiro grito, aí vem para você e diz: "Ei, desculpa, amor, desculpa, não era isso que eu queria dizer, não foi isso, me perdoa." Aí você perdoa, porque você está envolvida. Depois vem o segundo, e depois pode vir agressões físicas, que é o caminho, começa pelo grito, pelo falar alto, não é? Tratar você, rebaixando você mais baixa que o chão, que o tapete que pisa, não é? E também falar coisas que sabe que vai te machucar e te agredir e vai afligir tua alma e vai te deixar inquieta e incomodada. Então acordem, mulherada, acordem para a vida, nunca é tarde, tá? Nunca é tarde para acordar, para modificar e para ser feliz. Porque se tem uma coisa que eu acredito que é um dever de cada um de nós, de todos nós aqui nessa terra, é sermos felizes. Não é apenas estarmos, porque a gente pode estar um dia, outro dia não, é normal também. Mas ser feliz é independente de com quem você está, do que você tem, do que você possa comprar. Enfim, ser feliz com o que você é e com o que você tem, mesmo sem se conformar. Você pode procurar melhorar, como eu estou dizendo, mudar, né? Para você alavancar, para você crescer cada vez mais
e para você se amar principalmente como você é, não como os outros querem que você seja, tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Eu hei de fazer outros vídeos com esse tema de relacionamento tóxico abusivo. Esses são apenas uns dos poucos sinais que eu pude visualizar e tô compartilhando aqui com vocês, tá bom? Beijo grande no coração de vocês e até o próximo vídeo. Não deixe de deixar o joinha de vocês, o like, comentem e compartilhem. Tchau! Porque eu te amo! Então para de me amar! Não dá! Esse é o problema! Não damos certo! Eu sei. Então concordamos. Isso tem que acabar. Acabou. Agora acabou.